Hoje você vai conhecer a história de um homem que, no momento mais frágil da sua vida, descobriu que a maior dor não vinha do funeral, mas de quem estava sentado na primeira fila. Depois de perder a esposa, ele acreditou que sua família estava ali para oferecer apoio, cuidado e proteção. Mas enquanto ele ainda tentava respirar em meio ao luto, mãos preocupadas começaram a etiquetar seus móveis, abrir seus documentos e planejar decisões que não lhes pertenciam. O que parecia ajuda escondia algo muito mais sombrio. E o que eles não imaginavam é que por trás do silêncio daquele homem estava nascendo uma reação fria, estratégica e impossível de reverter. Nessa história, você vai acompanhar como a dor foi confundida com fraqueza, como a confiança foi usada como oportunidade e como o silêncio se transformou na arma mais poderosa de todas. Não houve gritos, não houve escândalos, não houve confrontos impulsivos. Houve observação, houve provas, houve paciência. E quando chegou a hora certa, a resposta veio de uma forma que ninguém naquela sala estava preparado para enfrentar. Porque às vezes o verdadeiro perigo não está em quem ameaça, está em quem observa calado, esperando o momento exato de agir. No dia em que eu enterrei a minha esposa, eu também enterrei a última versão inocente de mim. O cemitério ainda estava cheio de flores quando minha família começou a agir como se a casa já não fosse mais minha. Diziam que estavam ali para me ajudar, que eu não podia ficar sozinho naquele momento, que precisavam organizar as coisas. Mas, enquanto eu ainda sentia o perfume dela nas minhas roupas, eles já colocavam etiquetas nos meus móveis. Fotografavam objetos, perguntavam sobre seguros e testamentos. Eu fiquei em silêncio, não gritei, não questionei, apenas observei, porque naquele instante eu entendi uma coisa: quem age na pressa revela intenções que o luto ainda tenta esconder. Na primeira semana, minha irmã assumiu a cozinha como se fosse dona da casa. Meu cunhado começou a mexer nos meus documentos para adiantar burocracias. Minha própria mãe sugeriu que eu vendesse o carro, dizendo que seria melhor desapegar. Cada frase vinha embrulhada em preocupação, mas carregava pressa demais. Eu fingia cansaço, fingia fragilidade, fingia não perceber nada. À noite, quando todos dormiam, eu revivia cada detalhe. Conferia gavetas, fotografava etiquetas, gravava conversas no celular. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Eles achavam que o homem em luto era um homem quebrado, e quebrado não reage. Foi no 12º dia que encontrei a prova que precisava. Um envelope aberto sobre a mesa da sala. Era uma cópia de um documento antigo, uma procuração que eu havia assinado meses antes, dando poderes à minha irmã para resolver questões médicas da minha esposa enquanto ela estava internada. Eles estavam tentando usar aquele papel para movimentar coisas que não tinham direito. Ali eu tive certeza, não era ajuda, era oportunidade. E foi nesse momento que eu decidi que não faria escândalo, eu faria justiça. Passei a agir com ainda mais calma. Concordava com sugestões, fingia confiar. Até anunciei durante um jantar que estava pensando em viajar para esfriar a cabeça. Vi o brilho nos olhos deles. No dia seguinte, saí cedo, mas não para viajar. Fui direto ao meu advogado. Entreguei gravações, fotos, documentos. Descobri que já haviam tentado iniciar movimentações financeiras em meu nome. O processo foi rápido e silencioso. Bloqueio de acessos, revogação de procurações, notificação formal por tentativa de fraude. Tudo feito sem que eles desconfiassem. Quando voltei para casa naquela noite, todos estavam reunidos na sala. Minha mãe segurava uma lista de itens para organizar. Minha irmã falava ao telefone sobre uma possível venda da casa. Foi quando a campainha tocou. Não era visita, era a notificação judicial sendo entregue ali, na frente de todos. O silêncio que se instalou foi diferente do meu. O deles tinha medo.
Eu apenas sentei na poltrona, onde minha esposa gostava de ficar, e observei enquanto liam cada linha. Não houve gritos, não houve cena, só a constatação fria de que haviam ultrapassado o limite. Minha irmã tentou se explicar. Meu cunhado disse que foi um mal-entendido. Minha mãe chorou, dizendo que tudo era por amor. Eu ouvi cada palavra com a mesma calma que tive no funeral. Então, pela primeira vez desde a morte da minha esposa, eu falei firme. Luto não é fraqueza, é limite. Pedi que saíssem da minha casa, não levassem nada, nem lembranças, nem desculpas. Apenas a consciência do que tentaram fazer. Eles foram embora naquela mesma noite, e eu fiquei sozinho, mas diferente, não mais cercado por falsas intenções. O silêncio da casa deixou de ser vazio e virou paz. Porque às vezes a vingança mais poderosa não é destruir quem tentou te derrubar. É deixar que a própria ambição deles os exponha. Eles achavam que estavam lidando com um homem quebrado, mas estavam diante de alguém que aprendeu que dor também ensina estratégia. Quando a porta se fechou atrás deles naquela noite, muita gente pensaria que ali terminava a história, que a notificação judicial já era o suficiente, que o susto bastava. Mas não, aquilo era só o começo. Porque quando a confiança é traída no momento mais frágil da sua vida, não se trata apenas de mágoa, se trata de consequência. E eu sabia que se recuasse, estaria ensinando a eles que poderiam tentar de novo, comigo ou com qualquer outra pessoa vulnerável. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Minha mãe chorando, minha irmã pedindo uma conversa em família, meu cunhado dizendo que tudo podia ser resolvido sem envolver justiça. Mas o que eles chamavam de exagero, eu chamava de limite. Meu advogado deixou claro, houve tentativa real de movimentação indevida. Houve intenção. Intenção, quando documentada, vira prova. Eu poderia retirar a ação, mas decidi não retirar. Não por vingança cega, não por ódio, mas porque algumas lições só são aprendidas quando doem no bolso, no orgulho e na reputação. O processo seguiu. As gravações foram anexadas, as tentativas de uso da procuração foram detalhadas, e pela primeira vez eles tiveram que se sentar diante de um juiz e explicar por que estavam organizando bens que não eram deles. O silêncio que antes me chamavam de fraqueza virou evidência de que eu estava um passo à frente o tempo todo. A sentença não os levou para a prisão, mas trouxe multas, registro de tentativa de fraude e uma mancha que nunca mais poderiam apagar completamente. O nome da família, que tanto diziam querer proteger, foi o primeiro a sentir o peso das próprias escolhas. E foi ali que entenderam. Eu não precisava gritar para ser ouvido, eu só precisava agir. E quando tudo terminou, eu voltei para casa. Não como vítima, não como homem quebrado, mas como alguém que transformou dor em estratégia. Eles perderam acesso ao meu dinheiro, perderam a confiança e, principalmente, perderam a chance de continuar fingindo que era amor. Porque, às vezes, continuar o processo não é sobre destruir alguém, é sobre impedir que destruam você outra vez. Se essa história te fez sentir algo, lembre-se, nunca confundam sua dor com fraqueza. Há momentos em que o silêncio não é submissão, é preparação. E quem ultrapassa o limite de alguém que já perdeu tudo, descobre tarde demais que não há nada mais perigoso do que quem não tem mais medo de perder. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. E se ainda não é um inscrito, se inscreva e venha fazer parte da comunidade de Vingança Silenciosa.